bem, na nossa aula de hoje, nós vamos começar pelo entendimento de um fluxo circular de renda dentro de uma economia fechada. Se nós estamos falando de uma economia fechada, nós não estamos considerando o resto do mundo, ou seja, as relações entre exportação e de importação numa economia qualquer. Nós fizemos, então, um demonstrativo numa imagem para você, para a gente poder analisar como é que essa questão funciona de maneira efetiva. Acompanha comigo. Nós temos, então, aqui um modelo para você poder analisar junto comigo, que na realidade diz respeito a um modelo, né, ou fluxo circular de renda dentro de uma economia fechada. Então você se recorda, nós já falamos isso aqui quando nós estávamos dizendo lá a respeito de noções básicas de economia, que nós temos um primeiro mercado que nós chamamos de mercado de bens e de serviços. Mas eu quero te recordar que nós havíamos dito também que nós temos um outro mercado, que é o mercado de fatores de produção. Vamos tentar analisar, então, como é que funciona, né, esse fluxo entre os mercados de bens e serviços e os mercados de fatores de produção. Muito bem. O que a gente sabe, né? Que, na realidade, as empresas vão, efetivamente, no mercado de bens e serviços, ser a ofertante de produtos. Por um outro lado, nós sabemos, então, que as famílias serão as demandantes desses produtos. Observe um dado muito interessante. Quando nós temos um fluxo, na realidade, real, de produtos que estão se dirigindo das empresas para as famílias, nós temos um fluxo inverso, que é exatamente o fluxo nominal da moeda. Então, nós temos um fluxo real de bens e serviços que estão saindo das empresas e indo para as famílias, e no contraponto, ou seja, na direção inversa, você tem o fluxo nominal. Portanto, né, as empresas, ao ofertarem bens e serviços no mercado de bens e serviços da economia com produtos, nós sabemos, então, que ela oferirá uma receita. As famílias, ao adquirirem, né, bens e serviços dentro do mercado, oferecerá, então, né, para si uma despesa. Então, se de um lado as empresas são as ofertantes de bens e serviços, as famílias são as compradoras, as demandantes. Por um outro lado, para a empresa isso representa uma receita e para a família representa uma despesa. Mas observe que quando eu considero o mercado de fatores de produção, a situação se inverte. Na realidade, nós temos as empresas que são as demandantes, né, de fatores de produção, por exemplo, como capital e trabalho, recursos naturais. E, por um outro lado, nós teremos, então, as famílias, que são as ofertantes, né, desses fatores de produção, ou ainda chamados de recursos produtivos, como trabalho, capital e recursos naturais. Observe novamente que o fluxo nominal de moeda se inverte, enquanto que para a empresa, na realidade, os fatores de produção, como trabalho, capital e recursos naturais, representa um custo que será, de alguma forma, né, representado através de salários, de lucros e de aluguéis. Por um outro lado, sob o ponto de vista da família, nós teremos, então, a auferição de uma renda. Lembrando, então, o dado fundamental. No mercado de bens e de serviços, as empresas são as ofertantes e as famílias as compradoras. Portanto, para a empresa isso representa uma receita, para a família uma despesa. Mas no mercado de fatores de produção, as empresas são as demandantes dos recursos produtivos e, portanto, isso implica num gasto, tudo bem, num custo em termos de salários, lucros e aluguéis. Por um outro lado, as famílias, então, né, são as ofertantes de trabalho, capital e recursos naturais, e isso representa, então, renda. Eu quero te relembrar, então, né, que dentro da economia, nesse modelo circular, né, da nossa renda, nós temos uma situação em que o produto nacional é igual à renda nacional. A renda advém do pagamento dos fatores de produção. Renda nacional, portanto, será igual a salários, aluguéis
e lucros. Renda nacional é o total de pagamentos feitos aos indivíduos detentores dos fatores de produção cujos serviços foram utilizados para a obtenção do produto nacional. Lembrando, o produto nacional é o valor monetário de bens e serviços finais. Isso é muito importante que você compreenda. Nós não estaremos levando em consideração os chamados bens intermediários, ou seja, que necessitam ainda serem acabados para o consumo final. Portanto, nós estamos falando aqui que produto nacional é o valor monetário dos bens e serviços finais produzidos em um período específico de tempo com os serviços dos fatores de produção pertencentes aos indivíduos de uma dada nação. Portanto, produto nacional é o valor monetário dos bens e serviços finais produzidos num espaço geográfico qualquer por um período específico de tempo. Exemplo, o produto nacional brasileiro durante o ano de 2010. Nós estamos falando, portanto, do valor monetário de bens e serviços produzidos, portanto, finais, em um período específico de tempo, o ano de 2010, num determinado local geográfico, Brasil. Quero lembrar, portanto, que nós temos a situação do produto interno bruto. E aí nós temos, basicamente, 3 grandes óticas de mensuração. Nós podemos pensar, por exemplo, sobre a ótica do produto. Então, na realidade, PIB será igual ao valor adicionado. PIB, portanto, será o valor da produção menos o valor do consumo dos bens intermediários. Por que nós estamos desconsiderando o valor do consumo dos bens intermediários? Porque senão nós estaríamos fazendo uma contabilidade dupla. Eu estaria, na realidade, contabilizando bens intermediários, por exemplo, como o vidro, que depois seria utilizado, né, na produção de um automóvel. Só que, na realidade, na produção de automóvel, eu já estou utilizando, né, a ideia, ou contabilizando a ideia da utilização do vidro. Se eu contabilizo o vidro, que é um bem intermediário, e depois o contabilizo novamente na produção de automóveis, eu tenho uma contabilização dupla. Portanto, sob o ponto de vista do produto, PIB é igual ao valor adicionado, ou seja, o valor da produção menos o valor do consumo de bens intermediários. Mas eu posso pensar no PIB sob o ponto de vista da renda, e o PIB sob o ponto de vista da renda é igual à remuneração dos fatores de produção. Lembrando que fatores de produção é a mesma coisa do que recursos produtivos. Portanto, o PIB será igual a salários, lucros, juros, dividendos e o pagamento de royalties. Nós vimos isso lá em noções de economia, né? Quais são as remunerações dos fatores de produção. Colocamos para você, inclusive, numa tabela. Reveja essa aula caso seja necessário. Nós temos ainda o PIB sob o ponto de vista da despesa, sob a ótica da despesa. E o PIB, então, será a soma dos gastos com os bens finais. O PIB, então, será igual ao valor das despesas com o consumo mais o valor das despesas com investimento. Bom, se assim nós sabemos, né, eu quero fazer uma tabelinha para você que vai nos permitir, mais tarde, compreendermos as contas nacionais. Vamos entender essa questão. Pela ótica da produção, portanto, da oferta, nós temos o custo de produção total da oferta agregada, o valor agregado líquido pelos setores, mais os impostos indiretos, menos os subsídios, que pode ser, por exemplo, né, o empréstimo subsidiado à taxa de juros pelo Estado, e mais a depreciação do capital ao longo da sua utilização. Pela ótica da renda, portanto, da demanda, nós estamos falando do pagamento de todos os fatores de produção ou distribuição da renda agregada. Portanto, nós estamos falando da renda das famílias, salários, aluguéis, juros, lucros distribuídos, mais lucros não distribuídos, mais impostos indiretos, menos os subsídios que eventualmente tenham recebido e mais as depreciações do capital. Mas eu posso pensar ainda
pela ótica do dispêndio, ou seja, das despesas, que será a utilização da renda agregada pelos agentes da economia, o consumo das famílias e do governo, a formação bruta de capital fixo pelas empresas e a variação de estoque também pelas empresas. Posso pensar ainda na participação líquida do resto do mundo para a oferta agregada total da economia. E aí nós não estaremos mais falando, né, de uma economia fechada. E aí nós estamos falando as exportações de bens e mercadorias menos a importação de bens e mercadorias. Resultado, eu tenho uma renda, menos uma renda líquida enviada ao exterior. Portanto, nós temos, então, uma maneira muito fácil de tentarmos entender o impacto desses fluxos de renda e de dispêndio. Imaginemos, por exemplo, o produto nacional bruto é igual ao produto nacional líquido, preço de mercado, incluindo aí negativamente a depreciação. Se nós tivermos, portanto, a redução de tributos indiretos líquidos, como o imposto sobre produto industrializado e o imposto sobre circulação de serviços, nós temos, então, o produto nacional líquido a preço de fatores, que é igual à renda nacional. Se nós reduzirmos os tributos diretos líquidos, como o imposto de renda, eu tenho, então, a renda nacional. Portanto, essa acumulação me dá o dispêndio nacional. Perfeito? Isso aí, não se preocupe, parece complexo, mas não é. Nós teremos oportunidade de ver isso detalhadamente quando a gente começar a analisar as contas nacionais, ok? Quero desejar a todos vocês, então, um forte abraço, boa preparação, bons estudos e até a próxima aula.